E hoje daremos início ao segundo módulo do curso de Insuficiência Cardíaca Avançada do Departamento de Insuficiência Cardíaca. Para ministrar a primeira aula, teremos hoje o Dr. Sandrigo Mangini falando sobre a abordagem diagnóstica e o tratamento do choque cardiogênico. O prazer de estar aqui discutindo um pouquinho de choque cardiogênico, que é a nossa luta diária e não tenho conflito de interesse em relação a essa apresentação. Então, para a gente começar, só ter uma ideia dos números aqui. Insuficiência cardíaca aguda, levando em consideração o SUS. Só a informação do DataSUS. A gente tem mais ou menos 200 internações por insuficiência cardíaca por ano. A maioria é por crônica descompensada, 70%, 80%. E 20%, 30% aguda nova, e aí o choque cardiogênico pós-infarto talvez seja o grande representante. Mas eu tenho aqui miocardite aguda, valvopatia aguda, Takotsubo, eu tenho várias situações, mas indiscutivelmente a crônica descompensada é a mais comum. E elas são, obviamente, situações em potencial para choque cardiogênico, que felizmente não é a grande maioria. Mais ou menos 5% dessas internações são por choque cardiogênico. Então, se a gente for fazer uma conta bem rápida aqui, a gente teria mais ou menos 10 mil pacientes com choque cardiogênico no Brasil por ano, que são potencialmente candidatos a dispositivos de assistência circulatória mecânica e transplante. A gente faz 350 a 400 transplantes por ano, e os dispositivos, a gente vai discutir longa e curta, mas acho que a gente não chega nem perto disso. Então, provavelmente, o nosso cuidado em relação a esse paciente, especificamente com choque cardiogênico, infelizmente, não está muito adequado e a gente tem um potencial muito grande de melhorar em relação a isso. E a ideia dessa apresentação é a gente discutir um racional para o tanto diagnóstico como o manejo desses pacientes. Então, do ponto de vista de conceito e definição do choque cardiogênico, classicamente, hipoperfusão secundária à falta de débito cardíaco, a despeito de pressões de enchimento de ventrículo esquerdo e volume sistêmico adequados. Então, eu tenho volume habitualmente hipervolemia ou uma redistribuição desse volume com congestão pulmonar e ou sistêmica, e eu tenho um débito cardíaco reduzido. Do ponto de vista clínico, uma sistólica menor que 90, com sinais de disfunção orgânica, alteração no nível de consciência, má perfusão, extremidade fria, oligúria, insuficiência renal, aumento de lactato, e do ponto de vista hemodinâmico, que é o padrão ouro para essa definição, um capilar acima de 15 e um índice cardíaco menor que 2,2. Então, do ponto de vista de causa, o infarto agudo do miocárdio talvez seja o mais estudado do ponto de vista de choque cardiogênico, e ele pode ter disfunção aguda de VE, complicações mecânicas do infarto ou infarto de VD, e dentre as complicações mecânicas, insuficiência mitral aguda, CIV aguda e ruptura da parede de VE, que são situações catastróficas. Aqui, o infarto agudo, bem como miocardite, Takotsubo, valvopatias, choque séptico com depressão miocárdica, geralmente são pacientes com insuficiência cardíaca aguda nova. Então, eles nunca tiveram insuficiência cardíaca, de repente tiveram um insulto, como infarto agudo do miocárdio, que levou, então, à insuficiência cardíaca e o choque cardiogênico. Por que é importante esse raciocínio? Porque esses pacientes, habitualmente, a volemia está normal. O que aconteceu é uma redistribuição de volume. Nesse contexto, o que eu preciso fazer? Dar o suporte para o meu paciente. O diurético vai ser usado, mas a estratégia de remoção de volume aqui é muito menos intensiva. Diferente do crônico que descompensa. Esse sim costuma ter muito volume, hipervolemia, e aqui eu vou ter que ser agressivo na retirada de volume. Na aguda nova, geralmente eu tenho uma causa muito clara que eu tenho que atuar. Por exemplo, um vaso que fechou, que levou ao infarto, e a estratégia principal, além do suporte que a gente vai discutir, é abrir a artéria. Então, aqui, a crônica descompensada é a principal causa de choque cardiogênico e óbito em pacientes internados por insuficiência cardíaca. A gente olhando aqui um registro de quase 20 mil pacientes internados em UTI por choque cardiogênico, a gente vê que a principal causa
é a insuficiência cardíaca crônica que descompensa e, ao longo do tempo, ela se mantém elevada. Insuficiência cardíaca relacionada a uma parada cardiorrespiratória, a gente vem vendo um aumento progressivo, e a insuficiência cardíaca aguda secundária, o infarto agudo do miocárdio, também vem aumentando de forma progressiva, mas tendendo a uma certa estabilidade. E quando a gente olha o risco relacionado ao choque cardiogênico, a gente vê que, apesar de tudo que a gente discute dos suportes relacionados, a mortalidade ainda é muito alta, perto de 50%. E quando a gente vai olhar o crônico que descompensa, uma tendência à melhora progressiva nesses resultados, mas o choque cardiogênico pós-infarto, ainda uma mortalidade muito elevada, nesse estudo aqui, mostrando uma redução, mas de uma forma bem tênue, a redução da mortalidade relacionada. Então, a gente está falando de uma situação que a mortalidade beira os 50%, o que é extremamente preocupante. Falando do ponto de vista do choque cardiogênico pós-infarto, aqui do registro Grace, a gente tem o choque cardiogênico em perto de 5% dos casos de síndrome coronarianas agudas, quer seja IAM sem supra ou com supra. Obviamente, o infarto com supra, ele tem uma incidência maior e o risco de mortalidade é maior relacionado ao choque cardiogênico. E a gente vê que a mortalidade nesse registro, no Grace, beirando aqui os 60%, e do ponto de vista de resultado, a gente não vê nenhuma diferença evolutiva aqui perto de 2007. A gente olha registros mais recentes, existe uma tendência de melhoria nesses resultados, mas muito aquém do que a gente gostaria. Então, uma mortalidade perto de 40%, 50% pós-infarto. E como que a gente estratifica esse paciente? Então, a insuficiência cardíaca, a gente usa muito a classe funcional, New York Heart Association, mas quando a gente entra na IC avançada, ela é muito ruim para a definição da intensidade e da gravidade do paciente. E uma classificação que é muito usada e que ajuda muito no nosso raciocínio é a classificação que veio do registro americano Intermax. E como que ela vem? Então, eu envolvo pacientes em classe funcional 3 e 4, 3 avançado e 4, e eu vou estratificar em 7 níveis, sendo o 7 o paciente em 3, aí 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3, 2, 1, pacientes internados. 3, estável com dobutamina. O 2 é aquele paciente que está piorando na vigência do suporte que eu estou dando. E o 1 é aquele paciente muito grave que vai morrer em breve se eu não fizer nada do ponto de vista de suporte. Intermax 3, 2, 1. Olha aqui a mortalidade em 1 ano. Praticamente 100% de mortalidade nesses pacientes em 1 ano. É muito alta a mortalidade. E aqui são pacientes potencialmente elegíveis para dispositivos de assistência circulatória mecânica. Enquanto a gente estratifica pelo Intermax, a gente vê que a mortalidade Intermax 1 beira os 100% durante a internação, mostrando que é uma estratégia bem interessante para a estratificação de risco. Acabou de ser publicado esse ano uma nova classificação de choque cardiogênico que ele divide em estágios. Então, o estágio A seria o paciente em risco, por exemplo, aquele que teve um infarto agudo, ou tem uma IC crônica. O B é aquele paciente que está começando a ter hipotensão e taquicardia. O C é aquele paciente que já tem sinais de má perfusão. O D é aquele paciente que está piorando a despeito do meu suporte. E o E é aquele paciente habitualmente pós parada cardiorrespiratória, que o risco de mortalidade é bem elevado. Também um estudo publicado recentemente mostrando que essa estratégia em estágios, tanto na IC pós-infarto quanto na IC crônica, eu tenho uma estratificação de risco bem interessante com essa estratégia. Então, do ponto de vista de estratificação, eu tenho Intermax e essa nova classificação de choque relacionado ao coração. Queria trazer só um caso clínico para a gente começar a discutir o conceito aí do choque cardiogênico. Uma mulher de 62 anos que chega com dispneia, dor torácica, palpitação, hipertensa, taquicárdica em edema agudo de pulmão, o elétron supra de V1 a V4 com extrasístoles frequentes, AS, clopidogrel, nitroglicerina, vai para o CAT de urgência, uma lesão moderada na DA e um padrão de Takotsubo invertido.
foi entubada, PCR em AESP, 4 ciclos, volta com noradrenalina 0,8 micrograma quilo minuto. Então, do ponto de vista conceitual, uma IC aguda nova, por um Takotsubo, e aqui o Intermax 1, ela acabou de ter uma parada em estágio E. O que a gente deve fazer para essa paciente? A gente vai discutir ao longo dessa apresentação. Então, do ponto de vista fisiopatológico, o infarto agudo do miocárdio é diferente da IC crônica descompensada. Eu tinha um paciente com débito normal que, de repente, despencou o débito. Isso vai gerar inflamação e, às vezes, até muita vasodilatação sistêmica. E o paciente, lembra que eu falei, a volemia pode ser normal. Ele redistribuiu o sangue, ele estava indo para frente e, de repente, o coração piora o funcionamento, ele volta para o pulmão e o paciente tem uma volemia normal. Nos crônicos que descompensam, é completamente diferente a fisiopatologia. Eu tenho uma ativação neurohormonal exacerbada, vasoconstrição periférica e muita hipervolemia. Aqui, o meu débito cronicamente é baixo e eu tenho muita hipervolemia. Talvez com estratégias que impactem no débito cardíaco, por exemplo, balão intraórtico, eu consigo resolver muito bem o paciente. Já no infarto agudo do miocárdio, em que eu tenho um débito cardíaco normal que cai muito, talvez o balão intraórtico, por exemplo, não seja suficiente. Então, a fisiopatologia do choque. Eu tenho disfunção miocárdica, que leva a disfunção diastólica, piora a congestão, hipoxemia, piora a isquemia, o baixo débito, hipotensão, diminui a perfusão coronariana, isquemia. Como compensação, principalmente no crônico que descompensa, eu tenho muita vasoconstrição e na insuficiência cardíaca aguda pós-infarto, eu tenho muita vasodilatação e isso pode piorar a evolução do paciente e, obviamente, eu tenho, então, o risco de mortalidade. Objetivo do manejo do choque cardiogênico, então, identificar os fatores desencadeantes, manter adequada oferta de oxigênio, estabilizar a hemodinâmica, ressuscitação imediata, inotrópico, droga vasoativa e monitorizar muito bem esse paciente, visando interromper o declínio da função ventricular. Então, se for um choque cardiogênico pós-infarto, eu devo tentar abrir a artéria, isso vai melhorar a evolução do meu paciente. E o estudo Shock Trial mostra que o Shock Trial mostra tanto em 30 dias quanto em 10 anos o benefício da revascularização nesses pacientes com choque cardiogênico pós-infarto. Então, o meu alvo aqui é estabilizar o paciente, abrir a artéria e dar o suporte e discutir, então, os dispositivos de assistência circulatória que vão me permitir essa estabilidade. E eu estabilizando o paciente, eu vou ver se ele vai para transplante, se ele vai melhorar ou para dispositivo de longa permanência. Então, a avaliação inicial, os sinais clássicos de hipoperfusão, a gente aqui, pela Line Stevenson, o perfil hemodinâmico C, frio e úmido, choque cardiogênico, os exames, eletro, eco, raio-x, laboratoriais, e buscar, então, fatores desencadeantes. Eu tenho como princípio do tratamento manter a adequação da oferta de oxigênio, então a oferta depende do conteúdo e do débito cardíaco e eu vou atuar nessas situações. Eu vou dar oxigênio, posso considerar a transfusão e eu vou melhorar a contratilidade e a volemia e considerar a melhora do débito cardíaco. Então aqui, 5 coisas fundamentais no manejo do choque cardiogênico de uma maneira geral. Monitorização, ventilação, ajuste volêmico, drogas vasoativas e assistência circulatória. Então, primeiro passo, monitorização hemodinâmica. O exame físico é limitado, eu tenho situações muito graves, pós-parada, por exemplo, fica muito nítido que o paciente está grave. Mas um paciente borderline, o exame físico é limitado. Vou ter que lançar mão de microhemodinâmica. Eco é interessante, ultrassom de tórax é interessante, mas indubitavelmente nesse paciente muito grave, eu quero saber o débito, mas eu quero saber o capilar, eu quero saber a PVC, e eu quero saber a pressão arterial invasiva. Então, fundamental nesse paciente muito grave, considerar de uma forma precoce catéter de artéria pulmonar. Ventilação, oxigênio vai ser importante, então, a ventilação invasiva, quando eu tenho um desconforto respiratório, isso aumenta ainda mais meu consumo, então é interessante eu minimizar o consumo de oxigênio pela parte respiratória, levando esse paciente, então, para a ventilação invasiva, devendo evitar a hiperóxia. Do ponto de vista de ajuste volêmico,
sem dúvida, eu até posso considerar, num primeiro momento, uma prova volêmica, mas eu tenho, na grande maioria dos pacientes, uma situação de acúmulo de líquido, quer seja pulmonar ou sistêmica, e a resposta é muito curta em relação ao volume, uma vez que esse coração não está funcionando. Então, a grande maioria dos pacientes com choque cardiogênico vai precisar de diurético. E uma coisa muito importante que eu sempre gosto de reforçar para os residentes, a gente se preocupa com débito, ele é a base do choque cardiogênico, mas não adianta nada eu modular o débito cardíaco se eu não reduzir pressão capilar pulmonar. E esse trabalho é muito claro nisso. A melhor curva é aquela em que eu tenho um débito, um índice cardíaco acima de 2 e um capilar menor que 20. Se eu não tiver um capilar menor que 20, eu tenho, mesmo com débito normal, uma curva muito ruim, que é essa curva vermelha, em que eu tenho débito bom, mas um capilar elevado, que ela é muito ruim. Então, toda vez que eu modulo o débito, eu tenho que impactar em redução de pressões de enchimento. Se eu não fizer isso, a minha mortalidade é alta. Então, não adianta nada subir débito se eu não reduzir pressão capilar pulmonar. Droga vasoativa, inotrópico, dobutamina, milrinone e levosimendan. A gente está falando de choque. A dobuta é a droga mais segura, mas numa situação em que o consumo miocárdico está muito alto, essas drogas aumentam o consumo. Então, quanto menor a dose, para o melhor benefício, eu devo levar em consideração. Vasopressores, o que a gente tem de mais seguro é a norepinefrina. Ela foi comparada com a adrenalina e ela é menos pior do ponto de vista evolutivo e ela vai ser indicada na hipotensão grave. Esse trial aqui comparou epinefrina com dopamina e tem um trial do ano passado que comparou epinefrina com norepinefrina, mostrando que a norepinefrina é a menos pior nesse contexto. E, obviamente, eu devo pensar em vasodilatador também. E esse estudo é bem interessante, que ele mostra que o maior benefício do vasodilatador é naquele que tem a pressão mais limítrofe. Obviamente, o paciente chocado sem PA, eu não vou dar vasodilatador. Mas se eu tenho uma PA limítrofe, principalmente no crônico que descompensa, que tem muita vasoconstrição periférica, eu tenho um benefício indubitável da utilização de inotrópico e vasodilatador. E a quinta situação são os dispositivos de assistência circulatória. Obviamente, o paciente muito grave, eu tenho que ser rápido, percutâneos. Eles melhoram o débito, diminuem resistência e, obviamente, vão melhorar a perfusão tecidual. Como estratégia, como ponte para a recuperação ou ponte para outras estratégias. E quando eu devo indicar assistência circulatória mecânica? Vai depender de cada caso e é fundamental ter um time envolvido nessa decisão e uma monitorização muito adequada. Esse é um fluxograma publicado recentemente que mostra, quando eu defino o choque cardiogênico, e aqui o catéter de artéria pulmonar é fundamental, um time que envolva hemodinamicista, cirurgião cardíaco, especialista em insuficiência cardíaca e terapia intensiva, vai levar o paciente para o CAT, para descartar a doença coronária e abrir se tiver, e num crônico descompensado, eu dar o suporte e definir se ele é candidato ou não a alguma estratégia de dispositivo de assistência circulatória mecânica e, a partir daí, dar o suporte para o meu paciente. Essa estratégia do Shock Team mostrou, nesse estudo publicado recentemente, uma melhora de sobrevida, inclusive no choque cardiogênico pós-infarto agudo do miocárdio. Então, duas coisas fundamentais no manejo desses pacientes: monitorização e um time multidisciplinar envolvido para a tomada de decisão em relação a cada paciente. E é fundamental o catéter de artéria pulmonar, porque eu vou precisar saber qual o grau que eu preciso de aumento de débito cardíaco. O balão pode ser interessante, mas vai depender da intensidade do choque. Se for muito intenso, eu vou precisar de estratégias mais avançadas, por exemplo, como o ECMO. Então, aquela paciente que a gente conversou, parada, código azul, terapia intensiva, hemodinâmica, foi passado o balão intraórtico e um catéter de artéria pulmonar e solicitado o ECMO para trazer para aquela situação. NOR 0,3, lactato de 40, átrio direito de 8, capilar de 30, com um índice cardíaco de 2,8, um eco, fração de ejeção de 20, VD disfunção discreta. Então, nessa situação, o paciente com balão intraórtico mostrando um débito cardíaco adequado. Será que eu preciso aumentar a intensidade do débito? Aqui, o capilar está alto, eu tenho que tirar volume, diurético é interessante.
Melhorou com o balão, NOR caindo, só que aí foram tentar fazer uma manobra de recrutamento, ela parou de novo. E aí o índice foi lá no pé, e aí, indubitavelmente, ECMO VA periférica. Estabilizou, em 3 dias normalizou a fração de ejeção, era um Takotsubo, em 5 dias foi estubada, teve alta em 10 dias sem comprometimento. Então, time de ECMO, time multidisciplinar, e aqui, implante baseado na vigilância hemodinâmica, na monitorização hemodinâmica. Então, o que eu queria deixar para vocês, choque cardiogênico, monitorização, catéter de artéria pulmonar, time de choque, revascularizar sempre que possível, e o tratamento imediato, escalonando e baseado em metas. Obrigado pela atenção, essa foi a primeira aula.